No instante em que a porta da velha casa em Alfama se fechou com um estrondo que ecoou como um verdito final, João sentiu o mundo desabar sobre seus ombros frágeis de 18 anos. Chovia torrencialmente nas ruas íngremes de Lisboa, e as palavras do pai ainda queimavam em seus ouvidos: "Você não é mais meu filho." Mas naquela mesma noite, sob o céu rasgado de raios, um estranho bondoso o acolheu, plantando a semente de uma vingança não de ódio, mas de triunfo silencioso que mudaria tudo. A chuva escorria pelo seu rosto misturada às lágrimas, enquanto ele corria pelas escadarias escorregadias, o coração partido não só pela rejeição, mas pela traição de uma família que ele amara com devoção cega. Mal sabia que, anos depois, aqueles mesmos degraus o levariam de volta como um furacão de luz, forçando todos a reverenciarem o homem que haviam descartado como lixo. João tropeçou em uma poça d'água profunda, o som abafado dos seus soluços perdido no rugido da tempestade que varria Lisboa como uma fúria divina. Ele havia confessado tudo naquela tarde fatídica: o amor secreto por Miguel, o amigo de infância cujos toques acidentais no futebol de rua haviam se transformado em beijos roubados nas sombras dos becos de Alfama. O pai, um homem de bigode grisalho e mãos calejadas de pescador, explodira em uma raiva ancestral, e quando as vozes da tradição portuguesa que via no filho não um ser humano, mas uma mancha na honra familiar. A mãe, com os olhos baixos e as mãos torcendo o avental, não dissera uma palavra, seu silêncio era a lâmina mais afiada. Ele vagou pelas ruas estreitas, o corpo encharcado tremendo não só pelo frio, mas pela solidão que o engolia como o Tejo em maré alta. As luzes dos fados ecoavam das tabernas, vozes roucas cantando de amores perdidos, mas para João, eram apenas ecos de uma vida que lhe fora roubada. Sentou-se em um banco sob o arco de Rua Augusta, os ombros curvados, imaginando Miguel, com seu riso contagiante e olhos verdes como as colinas de Sintra, agora sozinho, sem saber do exílio imposto. Foi então que uma figura emergiu da escuridão, um homem de meia-idade, terno impecável apesar da chuva, com um guarda-chuva estendido como um gesto de salvação. "Meu rapaz, você parece um náufrago", disse ele em um português suave, com sotaque de Coimbra. Chamava-se António, um editor de livros que voltava de uma feira literária no Chiado. Sem perguntas invasivas, convidou para um café quente em uma esplanada próxima, onde o vapor das chávenas subia como fumaça de incenso. António ouviu a história de João com olhos atentos, sem julgamento, apenas um aceno compassivo que fez o jovem desabar em confissões. "A família é o porto, mas às vezes o mar nos leva para longe para nos fortalecer", murmurou o editor, passando-lhe um cartão de visitas. "Venha trabalhar na minha editora amanhã. Precisamos de alguém com fogo nos olhos como o seu." João aceitou, não por ambição, mas por desespero, um teto, uma refeição, qualquer coisa para não afundar. Os dias seguintes foram um borrão de adaptação brutal. A editora de António ficava em um prédio antigo no Bairro Alto, com prateleiras que subiam até o teto como videiras selvagens, cheias de volumes empoeirados sobre poetas como Pessoa e romances de amor proibido. João limpava, catalogava, entregava encomendas pelas ruas íngremes, carregando caixas que pesavam mais que seus medos. Mas em noites solitárias no quarto apertado que António lhe arranjara, ele escrevia cartas para Miguel que nunca enviaria, poemas sobre o coração partido como um azulejo rachado. Miguel, por sua vez, vivia o inferno paralelo. Filho de um farmacêutico conservador em Belém, ele havia negado o beijo de João por medo, mas agora, com a ausência do amigo, o vazio o consumia. Procurou por ele nas praças, nos jogos de futebol improvisados, mas as notícias chegavam como sussurros: expulso, como um cão. A culpa o roía, transformando seu riso em máscara. Ele começou a frequentar um grupo escondido no cais do Sodré, onde jovens como ele compartilhavam histórias de rejeição, cantando hinos de resistência sob o nome de Arco-Íris de Lisboa. Enquanto isso, João descobria em si uma veia criativa que nem sabia possuir. António, percebendo o talento nas anotações marginais dos livros, incentivou-o a escrever uma história curta sobre um amor exilado. "Escreva o que dói, rapaz. A dor é o melhor tinteiro." A peça foi publicada em uma revista local, anônima, mas o eco foi imediato. Leitores de Alfama a Alfama reconheceram-se nas linhas, e encomendas de livros sobre temas que começaram a inundar a editora. Mas o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, reservava o primeiro golpe. Uma carta chegou. O pai, doente, pedia perdão em direto através de um primo distante. João a rasgou, o coração endurecendo como pedra de Sintra. "Não volto como mendigo", jurou para si mesmo, enquanto via Miguel de relance em uma manifestação pelo orgulho na Praça do Comércio, distante, mas tão perto que doeu como uma ferida reaberta. A amizade com António floresceu em algo paternal, cheio de conselhos sobre a vida lisboeta. Aqui, o fado chora, mas o sol sempre volta. João começou a sonhar maior, cursos noturnos na Universidade de Lisboa, onde conheceu Sofia, uma ativista lésbica de cabelos curtos e tatuagens de borboletas, que o arrastou para círculos de arte queer.
Ela via nele não a vítima, mas o guerreiro. Sua história não acaba no exílio, ela começa aí, disse ela, enquanto pintavam murais em becos escondidos. O conflito interno de João se aprofundava, o desejo de vingança contra a família misturava-se ao anseio por reconciliação, especialmente quando soube que a mãe adoecera de tristeza. Miguel, atormentado, tentava contatá-lo através de amigos comuns, deixando mensagens em caixas postais que João ignorava. A tensão crescia como uma onda, pronta para quebrar. Em uma noite de verão, durante o festival de fado no Bairro Alto, João se apresentou pela primeira vez, recitando seu poema em voz trêmula. A plateia, uma mistura de turistas e locais, silenciou-se, e aplausos irromperam como fogos de artifício. Foi ali que ele viu Miguel na multidão, os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. O reencontro foi elétrico, mas interrompido por uma briga de rua, homofóbicos embriagados atacando o grupo. João e Miguel lutaram lado a lado, punhos cerrados, corações acelerados, selando uma promessa silenciosa de lealdade. Mas o passado não perdoa. O pai de João, recuperando-se, enviou emissários para resgatá-lo, prometendo aceitação condicional se ele mudasse. A raiva de João explodiu em uma carta pública, lida em uma assembleia que era: "Eu não mudo, o mundo muda comigo." A notícia se espalhou como fogo em palha seca, dividindo a Alfama entre apoiadores e detratores. António, orgulhoso, financiou a publicação de um livro de João, Exílio no Tejo. Vendeu milhares, transformando o jovem em uma voz emergente. Dinheiro começou a fluir, palestras, colaborações com artistas. Sofia tornou-se confidente, sua amizade um bálsamo, mas ciúmes sutis surgiam quando Miguel se aproximava demais. O clímax da primeira fase veio em uma gala literária no Convento do Carmo. João, agora com 21, discursou sobre amor além das grades sociais. O pai apareceu, fraco, mas determinado, pedindo um abraço público. João hesitou, o salão em suspense, e recusou, não por ódio, mas por autorrespeito. A multidão aplaudiu, mas dentro dele, uma rachadura se formou. Os meses seguintes foram um turbilhão de glória e tormento para João. O livro, Exílio no Tejo, escalou as listas de best-sellers portugueses, traduzido para o espanhol e o inglês em edições pirata que circulavam em livrarias de Porto e Faro. Entrevistas na RTP o mostravam como o filho pródigo que era de Lisboa, mas cada elogio era uma faca dupla, admiradores o idolatravam, enquanto trolls anónimos o difamavam em fóruns ocultos, chamando-o de traidor da família portuguesa. Miguel, agora um estudante de arquitetura na Universidade Nova, aproximava-se com cautela. Seus encontros eram roubados, caminhadas ao amanhecer pelo Parque Eduardo VII, onde o orvalho nas rosas espelhava as lágrimas não ditas. "Eu te procurei por meses, João. Achei que você me odiava por não ter te defendido", confessou Miguel uma manhã, o sol nascendo como uma bênção relutante. João, com o coração ainda murcho, tocou sua mão. O ódio era para eles, não para nós. Mas o tempo nos mudou. A relação renascia devagar, tecida de conversas profundas sobre sonhos adiados e medos compartilhados. Miguel desenhava esboços de casas ideais, lares sem portas trancadas para o amor, e João os ilustrava com versos. Sofia observava de longe, sua amizade com João inabalável, mas tingida de uma melancolia sutil. Ela havia perdido uma namorada para a pressão familiar e via em João um irmão de alma. António, o mentor, expandia horizontes, convites para festivais em Évora e Coimbra, onde João palestrava sobre superação. Foi em Évora, sob os arcos romanos iluminados por tochas, que o primeiro grande conflito irrompeu. Um jornalista conservador, e quando vozes da velha guarda, acusou de envenenar a juventude com mentiras sobre orientação. A plateia dividiu-se, aplausos e vaias misturaram-se como um fado desafinado. João rebateu com calma feroz: "Mentiras são as que nos expulsam de casa. Eu falo verdades para curar feridas." A notícia viralizou, atraindo investimentos. Um editor internacional de Londres ofereceu um contrato milionário por direitos globais, mas com uma cláusula: suavizar as críticas à tradição católica portuguesa. João recusou, optando por uma startup local de mídia que era, fundada por Sofia e ele mesmo. "Vamos construir nosso império, tijolo por tijolo", disse ela, os olhos faiscando. Enquanto isso, a família de João fervilhava em silêncio. O primo que média, Tomás, um advogado de meia-idade gay no armário, visitou secretamente no apartamento modesto no Chiado. "Seu pai está morrendo, João." Ele lê seu livro escondido, chora nas páginas. As palavras abalaram o jovem, revivendo memórias de infâncias compartilhadas, piqueniques no Monsanto, histórias de heróis marítimos. Mas o perdão parecia distante como as ilhas dos Açores. Miguel e João aprofundavam-se, viagens de fim de semana a Cascais, onde o mar Atlântico lambia as praias como um amante paciente.
Em uma noite de lua cheia, sob as falésias, Miguel propôs: vamos morar juntos, construir algo nosso. João aceitou, mas uma sombra pairava. O ex-namorado de Miguel, um dançarino de fado ciumento chamado Rui, reaparecia em mensagens provocativas, semeando dúvidas. O negócio decolava. A startup, batizada Tejo Livre, lançava podcasts sobre histórias LGBTQ+ portuguesas, financiados por doações de expatriados em Paris e Nova York. João, aos 22, via sua conta bancária inchar, royalties, patrocínios de marcas progressistas como a Delta Cafés em edições arco-íris. Mas o dinheiro trazia inveja, amigos superficiais surgiam, e Tomás alertava sobre caçadores de fortunas. O ponto de virada veio em um protesto no Rossio, contra uma lei retrógrada que ameaçava direitos trans. João liderava o coro, megafone em punho, quando a polícia avançou. Miguel o protegeu, levando um golpe de cacetete no ombro. No hospital, de mãos dadas sob as luzes frias, João jurou: não vou mais fugir. Vou enfrentar tudo. A imagem deles, viral nas redes, humanizou a causa, atraindo aliados inesperados, até o primo Tomás, saindo do armário publicamente em solidariedade. Sofia, sentindo-se à margem, confrontou João: você e Miguel são o centro do universo agora. E eu? Sua irmã de luta. As lágrimas fluíram, revelando sua própria luta com depressão pós-ruptura. João, tocado, prometeu equilíbrio: você é o alicerce, Sofia. Sem você, eu desabo. A reconciliação fortaleceu o trio, transformando a startup em uma família escolhida. Mas o passado atacava de novo. O pai, em leito de morte no Hospital de Santa Maria, mandou uma carta final: volte, filho. Eu errei. João hesitou, o conflito interno como uma tormenta no Cabo da Roca. Miguel o incentivou: vá, mas por você, não por ele. A visita foi um vendaval emocional. O homem outrora forte, agora frágil, murmurou desculpas entre tosses. Eu te amava demais para te entender. João perdoou, não com abraços efusivos, mas com um aceno, o primeiro passo de uma ponte frágil. A morte do pai trouxe manchetes ambíguas: herdeiro que era reconcilia-se no leito de morte. O testamento surpreendeu, uma herança modesta, mas simbólica, e a casa em Alfama para João. Ele a aceitou, transformando-a em sede da Tejo Livre, um farol para exilados. Com 23, João era semimilionário, mas o verdadeiro tesouro era a rede de amores: Miguel como âncora, Sofia como chama, António como guia. No entanto, uma carta anônima ameaçava: seu sucesso é ilusão. Vamos expor seus segredos. A paranoia crescia, prometendo tormentas adiante. A ameaça anônima pairava como uma névoa sobre o Tejo, envenenando os dias de ascensão de João. Cartas chegavam sem remetente, descrevendo segredos sujos, sua juventude, mentiras fabricadas sobre infidelidades fictícias com Miguel, insinuações de que sua riqueza era sangue sujo de chantagens. Ele as queimava na lareira da casa em Alfama, agora reformada com paredes cobertas de murais de Sofia, mas o medo corroía sua confiança recém-conquistada. Miguel, recuperando-se do ferimento do protesto, mergulhava em projetos: um design para um centro comunitário que era em Lisboa Factory, inspirado nas curvas do aqueduto das Águas Livres. Vamos erguer algo eterno, amor, dizia ele, traçando linhas com dedos que ainda tremiam levemente. Seus beijos, agora livres de sombras, eram bálsamos, mas João notava as olhadelas furtivas para o telefone. Rui, o ex, continuava a orbitar, enviando parabéns venenosos por seu sucesso arquitetônico. Sofia, revitalizada pela reconciliação, liderava workshops de arte-terapia na Tejo Livre, atraindo sobreviventes de violência homofóbica de todo o Alentejo. Sua nova parceira, uma poeta de Setúbal chamada Inês, trazia leveza, jantares com vinhos do Douro e debates acalorados sobre interseccionalidade. Mas ela confidenciava a João: Sofia é um furacão, eu temo ser engolida. Ele média, sendo laços mais fortes, mas o trio original, João, Miguel, Sofia, sentia as fissuras do crescimento. António, agora sócio minoritário da startup, celebrava o marco de 1 milhão de euros em receita anual com um banquete no Time Out Market. De náufrago a capitão, João. Saúde. Brindes ecoaram, mas uma figura sombria se aproximou: o jornalista de Évora, agora aliado relutante, sussurrando sobre uma conspiração. Alguém da sua família velha guarda está por trás das cartas. Talvez Tomás, com ciúmes do testamento. A suspeita caiu como um raio. Tomás, o primo saído do armário, negou veementemente em um café no Chiado, lágrimas nos olhos: eu te protejo, não te destruo. Mas ouvi rumores: seu tio Manuel, o irmão do pai, um homem de negócios rançoso em Oeiras, inveja sua ascensão e quer a casa de Alfama de volta.
João confrontou o tio em uma reunião tensa no escritório dele, com vista para o estuário do Tejo. Manuel, gordo e de charuto, riu: você é uma aberração que enriqueceu por pena. Volta ao esgoto de onde veio. As palavras reacenderam a fúria exilada, e João saiu, jurando processá-lo por difamação. O caso judicial explodiu nas manchetes: milionário que era contra clã familiar em batalha por honra. Testemunhas surgiram, vizinhos de Alfama contando histórias de abusos passados, e a opinião pública inclinou-se para João, com petições online coletando milhares de assinaturas. Miguel o apoiava nos tribunais, apertando sua mão sob a mesa de mogno, enquanto Sofia organizava vigílias solidárias na Praça Luís de Camões. Mas o stress rachava relações. Uma briga com Miguel irrompeu após uma festa de lançamento de um novo livro. Você flerta com Rui nas redes? Acusou João, ciúme fermentado pela insegurança. Miguel rebateu: é trabalho, arquitetura. Você vê fantasmas onde há só linhas retas. A reconciliação veio em uma escapada a Óbidos, vila medieval de livros, onde perdoaram-se sob as muralhas, prometendo terapia de casal com um conselheiro que era de Lisboa. Sofia enfrentava seu próprio drama. Inês descobriu cartas antigas de uma ex, revivendo traumas, e o casal entrou em crise. João mediou uma noite de honestidade no jardim da casa em Alfama, com chá de camomila e estrelas como testemunhas. O amor não é posse, é ponte, disse ele, e quando lições de António. Elas emergiram mais fortes, mas Sofia confidenciou: às vezes invejo sua clareza com Miguel. Meu coração é um labirinto. O império crescia, Tejo Livre expandia para apto suporte mental, com IA treinada em histórias portuguesas de resiliência. Investidores de Silicon Valley chegavam, mas João priorizava raízes, parcerias com associações em Faro e Bragança, celebrando diversidades regionais. Aos 24, ele era milionário pleno, comprando um estúdio em Belém para Miguel e financiando exposições de Sofia. O clímax do arquivo veio em um festival de cinema que era no Docs, onde um documentário sobre João estreava. A plateia aplaudiu, mas no QIA, um manifestante invadiu o palco, o tio Manuel, gritando calúnias. Caos, seguranças intervieram, mas não antes de Manuel jogar documentos falsos, provas de fraudes financeiras. João, coração disparado, rebateu ao microfone: mentiras não constroem impérios, verdades sim. A multidão ergueu-se em defesa, e a polícia levou Manuel. Naquela noite, exausto, João abraçou Miguel e Sofia no terraço: somos invencíveis porque sangramos juntos. Mas uma ligação de António mudou tudo: encontrei o autor das cartas. Não é família, é alguém próximo demais. A traição iminente pairava, prometendo uma reviravolta que abalaria fundações. A revelação de António caiu como um abismo sob os pés de João. O traidor era Pedro, um colaborador antigo da editora, um jovem ambicioso que João havia promovido na Tejo Livre por pena de sua história similar, expulso de casa em Coimbra por ser gay. Ele forjava as cartas para me chantagear e tomar controle da startup, explicou António, mostrando e-mails hackeados em um café discreto no Príncipe Real. Pedro, com olhos de raposa e sorriso falso, havia-se infiltrado como aliado, mas cobiçava o spotlight. O confronto foi em uma sala de reuniões da Tejo Livre, com vista para o castelo de São Jorge. Pedro negou no início, suor perlando a testa, mas as provas o quebraram: você teve tudo fácil. Eu lutei nas ruas sem um mentor rico como António. João, voz firme mas olhos piedosos, respondeu: fácil. Eu sangrei por cada palavra. Traição não é vingança, é prisão. Demitiu com uma oferta de terapia, não ódio, um ato de misericórdia que Sofia aplaudiu: você cresce, João. Não como eles. A crise fortaleceu a equipe, auditorias internas limparam a casa, e a lealdade floresceu. Miguel, inspirado, finalizou o design do Centro Kier, batizado Ponte do Tejo, com espaços para arte, aconselhamento e moradia temporária. A construção começou em Lisboa Factory, financiada por uma campanha de crowdfunding que arrecadou fortunas de lisboetas anónimos, tocados pela jornada de João. Relações evoluíam com nuances profundas. Com Miguel, a terapia revelou camadas, medos de abandono enraizados na rejeição familiar de ambos. Eu te amo não apesar do passado, mas com ele, sussurrou Miguel durante uma sessão, e João, vulnerável, admitiu: às vezes temo que o sucesso nos separe. Eles saíram mais entrelaçados, planejando uma viagem às Ilhas da Madeira para resetar. Sofia e Inês navegavam turbulências, uma separação temporária levou a um hiato criativo, mas João organizou um retiro em Sintra, entre florestas encantadas e palácios góticos. Lá, sob cachoeiras, elas reconstruíram: meu amor por você é como essas pedras, eterna, mesmo erudida. Sofia emergiu radiante, lançando uma série de poemas sobre amores que renascem, ilustrados por Inês. A família expandia-se indiretamente: a mãe de João,
viúva e frágil, visitou a casa em Alfama pela primeira vez, olhos arregalados ante as paredes vibrantes. Eu falhei com você, murmurou ela, tocando um mural de borboletas. João a abraçou, perdão fluindo como vinho do Porto, falhas nos fazem humanos, mãe. Agora, curemo-nos juntos. Ela se voluntariou na Tejo Livre, cozinhando pastéis de nata para eventos, um gesto humilde de redenção. O tio Manuel perdeu o processo, condenado a indenizações, mas em vez de gloating, João doou dinheiro para abrigos LGBTQ+, em Oeiras, sua terra natal. Não venço destruindo, venço elevando, declarou em uma coletiva, ganhando admiração até de céticos. A mídia o apelidou o Redentor de Alfama, e convites para palestras internacionais choveram, de Berlim a São Paulo. Mas o conflito interno de João persistia, o peso da liderança o isolava. Em uma noite solitária no estúdio de Belém, ele escreveu um diário: sou rico em tudo menos paz. O amor de Miguel é luz, mas temo apagá-la com minhas sombras. Miguel sentiu, surpreendendo-o com um piquenique no Mosteiro dos Jerónimos, ao som de gaivotas: nós navegamos juntos, capitão. Sofia introduziu um novo elemento, uma mentora trans de Porto, Clara, que se juntou à equipe como consultora. Sua história, transição escondida durante o salazarismo, adicionou camadas à Tejo Livre, mas gerou backlash conservador, petições online pedindo boicote. João defendeu-a publicamente em um debate na SIC Notícias: diversidade não é ameaça, é tapeçaria portuguesa. A audiência aplaudiu, e Clara tornou-se aliada feroz. O ponto alto veio no Pride de Lisboa, o maior até então. João liderou a parada pela Avenida da Liberdade, com Miguel ao lado, Sofia e Inês carregando bandeiras, a mãe acenando de uma janela. Flutuantes com murais vivos, música de fado remichado, o evento foi um triunfo, mas uma surpresa aguardava. Pedro, redimido pela terapia, apareceu na multidão com uma carta de desculpas, pedindo para voluntariar. João hesitou, mas aceitou, redenção é porta aberta. Aos 25, João via sua fortuna triplicar com expansões, filiais em Porto e Faro, mas o verdadeiro ganho era emocional, um círculo de amores resilientes. No entanto, uma ligação de António pronunciava o próximo vendaval: um produtor de Hollywood quer sua história para um filme. Mas eles querem mudar tudo, o final feliz vira tragédia. A tentação de glória global colidia com a integridade, prometendo dilemas profundos. Contagem aproximada, 1010 palavras. Arquivo 5. A proposta de Hollywood chegou como uma sereia cantando no Atlântico. Um estúdio de Los Angeles oferecia 10 milhões de euros por direitos biográficos, prometendo estrelas como Timothée Chalamet para João e um diretor que era para autenticidade. Mas o roteiro preliminar, enviado por e-mail, distorcia tudo: o exílio virava suicídio tentado, o triunfo em tragédia familiar, o amor com Miguel diluído em triângulo amoroso clichê. Eles querem drama, não verdade, resmungou João para Miguel no café da manhã, o sol filtrando pelas janelas de azulejos em Alfama. Miguel, prático como sempre, rebateu: pense no alcance, mostrar Portugal que era ao mundo. Sofia, mais cética, alertou: eles nos exotizam, transformam nossa luta em entretenimento yankee. Inês e Clara ecoaram: em uma reunião tensa da Tejo Livre, mantenha o controle, ouviremos caricaturas. A mãe de João, agora confidente, tocou seu braço: seu pai diria, honra acima de ouro falso. João recusou, mas contra-ofertas vieram, coprodução com RTP, mantendo a essência. Enquanto negociava, a vida pessoal fervilhava. Miguel ganhou um prémio de arquitetura pelo Ponte do Tejo, inaugurado com fanfarra, dignatários cortando fitas, jovens dançando ao som de morna cabo-verdiana remichada. João discursou: esta ponte não é de pedra, é de corações partidos recompostos. Mas na festa pós-evento, Rui reapareceu, bêbado e amargo, confrontando Miguel: você me trocou por um arrivista rico. A briga foi feia, punhos quase voando, até João intervir, arrastando Rui para fora: vá curar suas feridas em outro porto. O incidente reacendeu ciúmes antigos em João, levando a uma crise: você ainda o ama? Miguel, ferido, respondeu com honestidade brutal: amo o que fomos, mas escolho o que somos. A terapia intensificou-se, revelando padrões, medo de perda enraizado em exílios paralelos. Eles emergiram com votos renovados, anéis de compromisso discretos, forjados em ourivos de Alfama com motivos de ondas. Sofia e Inês celebravam um ano, uma viagem a Évora, onde visitaram templos romanos e confessaram sonhos de adoção. Queremos uma família, João, não de sangue, mas de escolha, disse Sofia, e ele, tocado, prometeu apoio legal via Tomás, agora parceiro da firma. Clara, a mentora, saía do armário familiar, com João ao lado em uma visita a Porto. A mãe dela, conservadora, chorou, mas abraçou: meu filho, sempre meu. A Tejo Livre explodia, app com 500 mil de usuários,
podcast top nas charts Spotify Portugal, parcerias com o Governo para a educação anti-bullying nas escolas. João, aos 26, diversificava uma linha de livros infantis Kier, ilustrados por Inês, ensinando empatia através de contos de fadas lisboetas. Críticos aplaudiam, João transforma dor em doutrina. Mas o vendaval veio de dentro, burnout. Noites insones, pesadelas de portas batendo, o peso de ser ícone esmagando. António notou, descanse, rapaz. O Tejo flui, não corre. João tirou folga, fugindo para os Açores com Miguel, trilhas vulcânicas, banhos em piscinas termais, conversas nuas de alma. Aqui, sem máscaras, disse Miguel, e João confessou, temo perder você no sucesso. Resposta, um beijo sob o céu estrelado, selando eternidade. De volta, uma reviravolta, Pedro, o traidor redimido, revelou uma pista sobre uma rede homofóbica financiada pelo tio Manuel, agora preso por fraudes. João investigou, unindo forças com Clara e ativistas trans, expondo o grupo em um relatório à ILGA Portugal. A operação desmantelada ganhou manchetes globais, herói lisboeta derruba rede de ódio. Admiração chovia, prémios, honrarias do presidente. A mãe de João florescia, namorando um viúvo progressista de Belém, ela contava histórias de juventude reprimida, inspirando João a escrever um memorial familiar. Você me salvou, filho, disse ela, e ele, humilde, nós nos salvamos. O clímax se aproximava, o filme português avançava, com João como consultor, garantindo fidelidade. Mas uma carta final de Rui chegava a Miguel, eu sei um segredo de João que destruiria tudo. Paranoia retornava, mas juntos, enfrentariam, amor como escudo. Contagem aproximada, 1008 palavras. Arquivo 6. A carta de Rui era um veneno destilado, alegações de que João havia comprado seu perdão familiar com subornos, distorcendo a herança do pai em escândalo financeiro. Miguel, lendo-a em segredo, confrontou João no estúdio de Belém, é verdade. O ar ficou pesado como neblina no Tejo. João, olhos marejados, negou, Rui mente para nos dividir. Ele é o fantasma que não enterra. Provas surgiram, e-mails de Rui para tabloides, e eles o denunciaram, mas o dano psicológico perdurava, estando a confiança como fogo ao ouro. Terapia de casal tornou-se diário, sessões com o conselheiro no Chiado, onde Miguel admitiu inseguranças, temo ser o coadjuvante na sua epopeia. João rebateu, você é o herói, meu amor, o que me ancorou. Eles renovaram votos em uma cerimônia íntima no Jardim Botânico, com Sofia como madrinha, Inês cantando baladas, Clara e a mãe de João testemunhando. Anéis trocados sob magnólias, votos sussurrados, no exílio ou no trono, juntos. Sofia e Inês anunciaram a adoção, uma menina de 5 anos de um orfanato em Setúbal, órfã de pais conservadores. Ela se chama Luzia, luz para nossas sombras, disse Sofia, e João, tio honorário, presenteou-a com um quartinho pintado de arco-íris. A família escolhida expandia, sendo uma tapeçaria de apoio mútuo contra preconceitos persistentes. A Tejo Livre atingia ápice, a expansão para a Espanha, com filiais em Barcelona, financiada por Venture Capital Ético. João, aos 27, filantropo pleno, doava para abrigos em todo Portugal, transformando vilas remotas como as do Minho em oásis de aceitação. Prémios choviam, o Pessoa de Literatura, honraria da UE por direitos humanos, e ele discursava em Davos, de Alfama ao mundo, o amor que era a Revolução Portuguesa. O filme estreou no Festival de Veneza, com atores luzes capturando a essência, o Hugo do exílio, os reencontros tensos, o triunfo emocional. Críticos choraram, um hino à resiliência ibérica. João assistiu na premiere lisboeta, mão na de Miguel, vendo sua vida projetada em tela gigante, não como vítima, mas visionário. Rui, confrontado pela polícia, confessou, ciúme patológico, alimentado por rejeição própria. Em vez de prisão, João ofereceu reabilitação, cure-se, para que outros não sofram como nós. Um ato de graça que viralizou, humanizando ainda mais sua imagem. O retorno triunfal à Alfama foi épico, desfile espontâneo pelas ruas, fado tocando de janelas, vizinhos que outrora sussurravam agora aplaudindo. A mãe de João liderava, orgulhosa, meu filho, o milionário de coração. Tomás, agora sócio, ergueu um brinde, de expulso admirado, a todos nós. Mas o verdadeiro clímax era interno, João, no terraço da casa, ao pôr do sol, abraçando Miguel, Sofia, Inês, Clara, a pequena Luzia no colo. Voltamos não para vencer, mas para amar, murmurou ele. O império era vasto, mas o amor, profundo, superando mal-entendidos, preconceitos, com reviravoltas que forjaram almas de aço. Anos depois, o legado perdurava, escolas com currículos inclusivos,
leis fortalecidas, histórias como a de João inspirando gerações. Ele e Miguel adotaram, construindo uma casa em Cascais com vista mar, onde fados de alegria ecoavam. Sofia publicava best-sellers, Inês ilustração premiada, Clara palestrante global. No fim, não era sobre milhões, mas admiração conquistada, de família, amigos, nação. João, o garoto expulso, retornara não como vingador, mas redentor, provando que o amor, em sua essência quiera e portuguesa, dissolve ódios como sol a névoa. E assim, sob o céu eterno de Lisboa, o Tejo fluía, carregando lições de corações indomáveis.